A palavra de Deus em Mateus capítulo 14, do versículo 13 até o versículo 21, diz assim: Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Sabendo as multidões, vieram das cidades seguindo-o por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela, curou os seus enfermos, e ao cair da tarde vieram os discípulos a Jesus e lhes disseram: o lugar é deserto, e vai adiantada a hora. Despede, pois, a multidão, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazei-mos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. E depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos, e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Aleluia! Glória a Deus. Queridos, nós sabemos que as promessas de Deus, elas se cumpriram em Jesus Cristo. Por meio da pessoa do Cristo, da sua graça e pela sua soberana vontade, nós temos disponíveis a nós as dádivas do Senhor, o nosso Pai. Porém, nós precisamos entender que isso só se torna uma experiência de vida quando nós exercitamos a nossa fé. Tiago, capítulo 1, e versículo 17, diz para nós que toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, e vem descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Ou seja, Jesus Cristo cumpriu todas as coisas através da sua morte lá na cruz. Quando Jesus morreu, ele cumpriu todas as profecias. Quando Jesus morreu, ele deu morte à morte, ele aniquilou o poder do inferno, ele anulou o poder da morte sobre as nossas vidas, e ele conquistou a nós bênçãos extraordinárias que já estão prontas por Deus Pai, que já estão disponíveis a nós por intermédio da pessoa do Cristo, e que flui do coração do Cristo, da sua graça maravilhosa, e mediante a sua soberana vontade, é claro, para as nossas vidas. Mas é como um presente que nós recebemos. Você certamente conhece pessoas que ganham algum presente. Ali, às vezes, chega um momento especial, a pessoa, às vezes, ela ganha um toalhado bem bonito, todo bordado, ou um cobertor, assim, bem bonito, e ela deixa guardado. E ela fala: eu vou guardar isso para uma ocasião especial. E às vezes aquele presente, ele fica até embrulhado. Aí ele fica, às vezes, até com o mesmo laço, aquele embrulho bonito naquela caixa que veio das mãos do presenteador. E às vezes passa a vida toda, e a pessoa, ela aguarda um momento especial para utilizar aquele utensílio, para utilizar aquele presente, para vestir aquela roupa, para colocar aquela blusa que ela ganhou, e que ficou ali por muitos e muitos tempos guardada. Assim também é as dádivas que vêm da parte do Senhor, o nosso Deus. Jesus já nos presenteou com todas as dádivas, queridos. Jesus já disponibilizou para nós as suas bênçãos. Mas essas bênçãos, elas não podem simplesmente ficar esquecidas em algum lugar. Elas precisam ser apropriadas pela fé. Nós precisamos vestir essas bênçãos. Nós precisamos trazer à existência. A nossa mesa precisa ser coberta com essas bênçãos. E isso só acontece através da fé. Uma fé exercida, uma fé praticada, uma fé a qual nós colocamos em ação. E nós sabemos que toda bênção, toda boa dádiva, todo dom perfeito, elas procedem lá do alto. Elas vêm da parte do Senhor, o nosso Deus, em quem não há sombra de variação.
Amém? Glória a Deus, glorifique ao Senhor Jesus por isso. Olha, Deus ele não muda. Eu preciso fazer uma introdução com você, preciso que você fique firme para entender o que o Espírito Santo de Deus ele quer falar conosco nessa noite. Deus ele não muda. Nós já dissemos isso. Tiago capítulo 1, versículo 17 diz: toda boa dádiva vem do alto, e ela vem da parte de um Deus que não muda. Ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje, e o seu caráter, a sua personalidade, o caráter de Deus, ele será eternamente. A pessoa de Deus, ela é por toda a eternidade. Não há sombra de variação neste Deus. E o compromisso de Deus, queridos, é com o seu caráter. O compromisso de Deus é com o seu propósito estabelecido na eternidade para os seus filhos. E isso independentemente de qualquer situação. Deus ele tem compromisso com a sua pessoa. O ser de Deus é justiça. O ser de Deus é bondade. O ser de Deus é amor. Deus é um Deus justo, santo e bom, um Deus imenso na sua pessoa. E ele tem um compromisso com essa pessoa que é fiel. Ele não pode negar-se a si mesmo, independentemente do problema, do dilema, da situação que se apresentou aí na tua história, nesta semana, na tua jornada. Mas vale lembrar, e é importante observarmos nas Escrituras, que Deus, ele tem primeiramente compromisso com quem ele é, com este Pai bondoso, este Pai amoroso, este Pai que é justiça, este Pai também que se ira diante dos pecados da humanidade, mas nós entendermos que Deus ele é fiel ao seu propósito. Ele tem um propósito. Ele tem um propósito estabelecido na eternidade para os seus filhos. E independentemente da situação, Deus ele é fiel. Aleluias. Guarde isso. Preste bastante atenção. Olha, queridos, olhando para esse texto é evidente. Deus não tem compromisso em satisfazer carências de seres humanos. Deus não tem compromisso em satisfazer interesses particulares. Deus não tem compromisso com as coisas que nós achamos que precisamos. Eu acho que eu preciso de um sapato novo. Eu acho que eu preciso de um carro novo, de um carro zero. Eu acho que eu preciso de uma empresa para ser feliz. Eu acho que eu preciso de um casamento. Eu acho que eu preciso de um relacionamento. Eu acho que eu preciso disso ou daquilo outro para me suprir. Eu acho que eu preciso, talvez, de uma empresa. Eu preciso de um rito. Eu preciso de um culto. Preste bastante atenção nisso. Que estas coisas que nós carecemos, essas coisas que são interesses particulares, Deus não tem compromisso. Deus não tem compromisso. Eu sei que você arregalou seu olho quando eu disse que Deus não tem compromisso com o nosso interesse de culto. E é uma realidade. Porque eu quero perguntar uma coisa para você. Qual que é o tipo de culto que Deus gosta? Alguém poderia me responder? Nós não sabemos. Sabe por quê? Porque o maior privilégio de Deus é estar com seus filhos na mesa. Então ninguém sabe o tipo de culto que Deus gosta. Ninguém sabe. Por quê? Porque de fato, Deus ele tem um prazer imenso de estar com a sua família. Deus tem um prazer imenso de estar com a sua igreja. Deus tem um prazer imenso de sentar na mesa, e você vai ver isso aqui nas Sagradas Escrituras. Então, o nosso interesse de chegar aqui numa quinta-feira e ter um culto para arrepiar, para poder dar uns pulos, uma coisa de êxtase, um louvor que venha suprir as nossas carências, Deus não tem compromisso com esse negócio. Deus não tem compromisso de fazer culto bom para crente. Deus ele tem compromisso, sabe com o quê? Com relacionamento. Porque ele veio aqui hoje para ter um encontro com você. Deus ele veio aqui hoje para ter um encontro com a tua vida, para se relacionar com você, sentar na mesa, olhar nos olhos. Então o rito não importa. Se nós pegarmos o violão e louvarmos a noite inteira, isso não importa. Se acabar a energia, não importa o ritual. Não importa se não tiver o instrumento, se não tiver o microfone. Por quê? Porque Deus está aqui. Porque o Pai está aqui. E isso é tudo que nós precisamos. Aleluias. E às vezes, queridos, nós nos deparamos com essa dura realidade. Oxe, Deus
não tem compromisso com os nossos apetites. Deus não tem compromisso nenhum com as nossas carências. E é por isso, presta bastante atenção nisso, que Deus, Jesus, lá no passado, às vezes virou algumas mesas. Hoje nós vamos falar muito de mesa. Jesus, certa vez, chegou no templo, pegou algumas mesas e virou, de perna para o ar. Entrou ali, viu aqueles cambistas que estavam ali no templo, e ele desceu o chicote em todo mundo, né? E virou aquelas mesas de perna para o ar. Deus, às vezes, vira algumas mesas na nossa vida. E às vezes a gente acha que é o diabo que está virando as mesas, não é? Os fariseus, como que eles olhavam para Jesus? Esse homem tem demônio. Eles falavam isso. Esse virador de mesas, esse arruaceiro do templo, ele tem demônio. E eles achavam que, muitas das vezes, isso provinha do maligno. E às vezes nós achamos, nós olhamos para as circunstâncias da nossa vida e falamos assim, opa, as coisas reviraram essa semana, é um levante do inimigo, não é? A gente tem essa mania de botar a culpa no Satanás, e às vezes fala assim, nossa, puxa, essa semana o vento soprou lá em casa, essa semana o vento soprou na minha empresa, essa semana algumas mesas foram reviradas na minha vida, isso só deve ser coisa do inimigo, isso deve ser coisa do Satanás. E nós achamos que às vezes é culpa dele, e muitas das vezes não é. Às vezes, Jesus está revirando coisas na tua casa. Jesus está revirando lá na tua empresa coisas. Jesus está revirando na tua família algumas mesas em que ele não pode se sentar. Presta bastante atenção nisso. Jesus sempre vai colocar de pernas para o ar, na tua casa, na tua família, na tua empresa, onde quer que seja, mesas a qual ele não é bem-vindo. E ele revira mesmo. O que está escrito lá no Novo Testamento? Que Jesus, ele teceu, não é? Ele fabricou um chicote e ele virou a mesa. Por quê? Porque ele não podia assentar naquela mesa. Ele não podia ter comunhão com aquela mesa. Ele não tinha compromisso com os interesses pessoais daqueles cobradores de impostos. Ele não tinha compromisso com as carências dos fariseus. Ele não tinha compromisso com aqueles apetites daquele povo. Ele tinha compromisso com a sua vontade eterna, o seu caráter que é santo, o seu caráter que é bom, o seu caráter que é justo. O seu compromisso é com o seu ser. E olha, comunidade de Filadélfia, se existe algo na tua vida que impede você ser aquela pessoa que Jesus planejou para você ser, Deus vai virar. Deus vai virar. Então você toma cuidado para de repente não passar sufoco quando Deus revirar a tua mesa. Porque se está servindo de impedimento, se está servindo de impedimento entre você e o propósito que Deus tem na tua vida, Deus vai tirar, vai doer, Deus vai revirar, às vezes vai ser com chicote, mas Deus, ele vira as mesas às quais ele não é bem-vindo. Amém? Glória a Deus. Existe um grande perigo, presta atenção nisso, existe um grande perigo em nós enxergarmos Jesus como um solucionador de problemas e não como um redentor. Isso é muito sério. Olha, os discípulos estavam nessa situação. Havia uma multidão e Jesus agora, ele se aparta para um lugar deserto, um lugar desabitado, um lugar que não tinha casas, não tinha mercado, não tinha aldeias por ali. E Jesus, ele se aparta para aquele lugar. E uma grande multidão, sabendo que Jesus estava ali, ela segue Jesus para lá. E ao chegar ali, Jesus começa, então, a executar o compromisso que ele tinha com sua pessoa e com o seu propósito. Ele tinha um compromisso com a bondade que havia no coração dele, e ele começa, então, a curar os enfermos. E ele começa a ministrar os enfermos. E ele começa, então, a curar pessoas de alma, de espírito, do seu corpo enfermo ali. E num determinado momento,
Os discípulos, eles olham e eles falam: Jesus, manda esse povo embora. Já está tarde, a noite está chegando, junto com a noite vem problemas, junto com a noite chegam as incertezas, a escuridão, os muitos problemas. Despede esse povo, vamos livrar desse problema, vamos livrar desse fardo, vamos livrar desse empecilho. E assim o que acontece, queridos? Os discípulos, eles chegam diante de Jesus procurando uma solução de problema. Eles começam a enxergar Jesus simplesmente como alguém que ia solucionar o que estava ali, na frente deles. E eles esquecem que à sua frente está Jesus, o Redentor da humanidade. Manda embora esse povo, esse problema. Jesus, a noite está chegando, não tem comida para todo mundo. Manda embora o problema, se livra desse peso. Despede esse povo, manda esse povo embora. Soluciona o problema. E eles olhavam para Jesus assim, como se olha para uma geladeira, algo a qual eles poderiam colocar a mão e acessar. Vamos nos servir, vamos solucionar o problema conforme os nossos interesses. Jesus está aqui para oferecer algo, uma solução rápida para isso, vamos acessá-lo. Um solucionador de problema. E aqui, eles esquecem que diante deles está o Redentor, o dono de toda a vida. Mas Jesus, mais uma vez eu enfatizo, ele tinha um compromisso com a sua bondade e com o seu propósito. Hoje eu quero me relacionar com os meus filhos. Eu não tenho compromisso com o interesse de ninguém. Eu não tenho compromisso com o interesse dos discípulos. Se eles querem se livrar dos problemas, se eles querem se livrar da multidão, eu quero colocar uma mesa nesse lugar. Eu quero colocar uma mesa sobre a relva e me relacionar com os meus filhos. E era isso que Jesus tinha em mente. E era isso que Jesus tinha no seu coração. Olha, nós precisamos ter cuidado, Filadélfia, em entrar nesse perigo de tratar Jesus a partir das nossas carências, de tratar Jesus a partir dos nossos interesses. Eu vou lá, eu acesso Jesus e eu me sirvo do que eu quero. Eu vou lá e eu chego diante de Jesus e Jesus me livra dos meus problemas. E Jesus me livra dos meus problemas. Simplesmente vou na igreja e no outro dia não vou ter problema mais nenhum. Vou levantar, aleluiado, sem problema nenhum. Contas pagas, carro na garagem, doenças curadas, relacionamento às mil maravilhas. Olha, né, a velha natureza sumiu. E o Lutero falou assim, que ele achou que o velho homem tinha sucumbido nas águas do batismo, e aí ele descobriu que o velho homem sabia nadar. Não é? Você levanta cedo, os problemas estão lá. A velha natureza está lá. Você tem os dilemas para vencer. Você tem embates. Você tem desafios. Então nós não podemos correr esse risco de simplesmente achar que Jesus é um solucionador de problemas, porque Jesus, ele é o teu Redentor. Jesus, ele é aquele que redime a tua vida e que coroa a tua vida de bens. Ele redime a tua alma, ele coroa a tua mesa, a tua vida de bens, dádivas multiplicadas. Aleluias. Glória ao nome santo do Senhor Jesus. Se nós olhamos para Jesus como alguém que está aqui nessa noite para solucionar problemas, esse negócio vira um estímulo, vira uma emoção, não transforma, não gera noção de identidade. Então, todo culto nós precisamos de mais uma dose. Nós ficamos de culto em culto, e vem domingo, e pega uma dose de Jesus, e vem na quinta, e bebe uma dosinha de Jesus. Por quê? Porque nós estamos sempre olhando para Jesus como alguém que só dá as coisas, que oferece coisas, que soluciona problemas. Mas Jesus, ele não tem, mais uma vez eu afirmo,
Jesus, ele não tem compromisso com os nossos interesses particulares. Jesus, ele tem compromisso com o seu propósito. E o propósito eterno de Jesus é redimir, transformar, comprar, lavar, remir para si um povo, transformá-lo num povo especial, um povo zeloso, um povo de boas obras, uma noiva, a qual Cristo ele tem um relacionamento íntimo, a qual Cristo ele tem um relacionamento profundo de intimidade, na qual problemas da nossa vida reais, os problemas do amanhã, os problemas de uma natureza na qual nós estamos diariamente crucificando ela com Cristo, esses problemas se tornam oportunidades de viver milagres extraordinários na nossa vida. Aleluias, glória a Deus. Jesus deseja transformar problemas em oportunidades de mesa, ainda que seja uma mesa no deserto. O Salmo de número 78, versículo 19, eles estão perguntando ali, o salmista está perguntando, por acaso Deus pode servir uma mesa no deserto? Sim, queridos, Deus nesta noite está colocando para o seu povo uma mesa, ainda que você esteja num deserto, Deus pode fazer surgir uma mesa, Deus pode prover, Ele é Jeová Jireh, o Senhor que vê, e o Senhor que provê todas as coisas em nossas vidas. Aleluias, glória a Deus. Seu compromisso é com o seu propósito. E qual o seu propósito? Ele já revelou para nós no começo deste culto: deixarei o meu povo satisfeito com as riquezas da minha bondade. O meu povo sairá daqui hoje satisfeito. O meu povo sairá daqui hoje contente. Não foi isso que o Senhor falou conosco, através da boca da pastora, no culto passado? Contentamento. Contentamento, satisfação em Deus, é a chave para nós vivermos uma vida próspera. Por quê? Para quem não é contente, nada é o suficiente. Fala isso para o seu irmão, mas fala com a cara bem brava assim, ó. Você não guardou o que eu falei, né? Para quem não é contente, nada é suficiente. Não é assim? Então, contentamento, ele vem de um relacionamento profundo com a presença, em descansar na presença de Deus. Se você quer viver prosperidade na tua vida, seja uma pessoa contente, seja uma pessoa agradecida, seja uma pessoa generosa, comece a enxergar a vida a partir do contentamento. Você já tem tudo em Deus. Não é isso que está escrito ali no nosso banner? És meu tudo, Deus. Nós temos tudo em Deus. O Senhor, Ele é o nosso pastor. Aquilo que nós não temos hoje é porque nós não precisamos. Porque quando nós precisarmos, o Senhor suprirá todas as nossas necessidades por intermédio de Cristo Jesus. Aleluia, queridos. Nós temos tudo em Deus. Só para você ter vamos fazer um parênteses aqui, rapidinho. Lá no passado, os nossos pais, avós, foi feita uma pesquisa. E essa pesquisa, ela apontou que eles viviam com aproximadamente 8.000 itens, do nascimento até a sua morte. 8.000 coisas, contando óculos, roupa, sapato, carro, panela, tudo. Tem gente que já atingiu lá no seu carrinho da Shopee 8.000 itens, não é? Só nesse mês. Nós precisamos disso tudo? Por acaso? Não é? Será que nós já paramos para pensar o tanto que nós estamos à procura de coisas para suprir a nossa vida? Coisas, estímulos o tempo todo. Eu preciso disso, eu preciso daquilo outro. Se eu tivesse isso, eu seria feliz. Se eu tivesse aquilo outro, se a minha vida fosse assim, se o meu trabalho fosse assim, se... Queridos, nós temos tudo que nós precisamos em Cristo Jesus. Tudo que nós temos está na presença do Senhor, o nosso Deus. Nós precisamos exercitar este contentamento, essa alegria que produz em nós. Quando nós vamos para a presença de Deus, nós encontramos a verdadeira alegria, porque então, ao sermos satisfeitos pelas dádivas do Senhor Jesus, então nós colocamos Jesus no lugar certo, nós centralizamos Jesus na nossa vida. Então, as coisas, elas começam a fluir. Buscai em primeiro lugar o reino dos céus, a sua justiça, e as demais coisas, elas são acrescentadas. Elas começam então a ocupar o seu lugar determinado, o lugar certo na nossa vida. Então nós encontramos
saciedade, contentamento na presença. Na presença de Deus nós encontramos a nossa verdadeira identidade. Por quê? Porque a presença ela gera um filho com identidade, um filho que sabe quem é o seu pai e qual é a sua herança. Entenda isso é importante. Esta campanha é uma campanha de fé, de milagres, e a qual você precisa pensar e saber que mediante a palavra de Deus, Deus está ativando a nossa fé. Preste bastante atenção, porque se em primeiro momento nós precisamos exercitar contentamento, em segundo, nós encontraremos identidade somente relacionando com a presença de Deus, somente tendo intimidade com o nosso paizinho. E você conhece o seu pai, você conhece o seu Abba, porque Abba, ele é... Eu sei que tem muitas pessoas novas chegando na igreja, então nós vamos explicando isso nos cultos. O Abba, ele é um chamamento, um título carinhoso para pai, lá no Novo Testamento. Então você conhece o Abba, você conhece o pai, e você sabe quem ele é, que ele te ama, que você é um filho, que você tem um lugar na mesa de Deus, e que você tem uma herança, que você é herdeiro e cordeiro com Cristo Jesus, de promessas maiores e melhores que estão prontas, e que você só precisa possuir através da fé. Você precisa viver através da fé. E quando nós entendemos isso, nós ficamos livres da orfandade. E o espírito de escassez que acompanha a orfandade, que é típico de escravo. Olha, os discípulos naquela época, eles eram escravos de Roma. Roma exercia um domínio ali na Judéia, onde Jesus estava pregando, exercendo seu ministério. Os discípulos, eles se achegam aqui para Jesus com um espírito de escassez, e eles começam a olhar as circunstâncias. Queridos, isso aqui é uma loucura, porque Jesus tinha acabado de curar pessoas, os discípulos estão lá, sentados, Jesus está ali perto deles, e Jesus chama vista nos olhos do cego. Jesus abre a boca do mudo e o mudo volta a falar. Jesus expele demônios, cura enfermos. Então eles estão vendo ali o poder do Redentor na frente deles. E os discípulos estão prestando atenção no quê? No lugar deserto, na falta da comida, espírito de órfão, espírito escasso. Jesus, aqui não tem comida. Jesus, o lugar é deserto. Jesus, a noite está chegando, e noite é sinônimo de encrenca. A noite traz consigo problemas. Na hora que escurecer, essa situação vai ficar insustentável. Despede esse povo, manda esse povo embora. E isso é coisa típica de gente escrava, povo escravo, espírito de órfão. E você precisa ser curado nessa noite, porque esta campanha, além de tudo, é uma campanha libertadora. Sabe, queridos, muitas das vezes, nós estamos ainda enrolados neste espírito de orfandade. Principalmente, nós brasileiros, que vivemos num país onde existem tantas desigualdades por aí. Nós esquecemos de quem nós somos. Nós esquecemos que nós somos filhos de Deus, que nós temos um lugar na mesa, e de que nós temos autoridade da parte do nosso Pai, e que nós temos todas as promessas disponíveis a nós por intermédio de Cristo Jesus. Sabe aquela coisa assim? A pessoa não se sente merecedora das dádivas. A pessoa deita para descansar no dia da folga, ela deita culpada. A pessoa, ela vai comer e ela se sente culpada de estar comendo. A pessoa compra um sapato, fica bonito, e ela se sente culpada de pôr o sapato nos pés. Espírito de orfandade, espírito de escassez. Isso é coisa de povo escravo. Uma pessoa que ainda não entendeu: eu sou filho de Deus, eu sou filho do Altíssimo. Deus, presta bastante atenção, isso aqui não é coach. A cruz de Cristo, ela nos reposicionou. Estávamos nas trevas, no império das trevas, fomos levados para o reino da luz. Éramos escravos, agora somos filhos de Deus.
Então a cruz, ela reposicionou o ser humano. Ela nos deu uma nova natureza. Estávamos numa condição de miséria e agora Deus nos levou a viver uma condição de autoridade espiritual. Falta muito aos filhos de Deus possuir esta autoridade. Eu vejo muitas das vezes os filhos tímidos, com uma timidez. Deus está abrindo portas para você, Filadélfia, vai, põe os pés lá dentro, possui. E Deus está te dando, é para você entrar com autoridade, porque você é filha, você é filho de Deus. Você não é um órfão, você não é um órfão atrelado, escravizado, amarrado a um espírito escasso. A cruz, ela te reposicionou. Você não é o seu trauma, você não é o teu passado, você não é aquela história, você não é aquilo que te aconteceu, você é filho de Deus. A cruz, ela te reposicionou. Glorifica ao Senhor Jesus, porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Aleluias. Somos livres da culpa. Aleluias. Livre de todo sintoma de escravidão, de escassez, sintoma de orfandade. A pessoa diminui as conquistas, né? Já aconteceu, aqui na Filadélfia não tem isso, ô glória, esse povo é um povo liberto, esse povo é um povo livre, mas eu sei que você conhece gente por aí que faz essas coisas. Comprou o carro, irmão? Ah, comprei, carrinho. Ó, irmão, reformou a casa? Irmão, mas nossa, mas eu ralei para reformar essa casa. Mas não está boa ainda. Falta muito. A pessoa casei, mas uma mulherzinha, né? Dentinho, cabelinho. Ah, nossa, que bênção tua casa, tua família. Mas você não sabe o que os meus filhos fazem, né? E a pessoa está sempre diminuindo aquilo que Deus deu. Aí Deus vai lá, leva o presente, né? Toma aqui, ó, recebe. É a reforma da tua casa, você lutou, empenhou, vive isso, desfruta, possui, é teu. Aí Deus vai lá, abençoa com a família, abençoa com o relacionamento, abençoa as diversas áreas e a pessoa desmerece o presente que Deus deu. Ah, Deus deu, mas ó o carrinho, ó a casinha. Isso é sintoma de orfandade, isso é sintoma, espírito de escassez. A pessoa diminui as conquistas, os presentes e as dádivas que Deus tem multiplicado na sua vida. Queridos, você vai ter uma nova postura em nome de Jesus. Você vai ter uma nova postura em nome de Jesus. Olha, se é inveja, você já vai levantando a sua mão, já vai repreendendo em nome de Jesus. Mas quando as pessoas chegarem, questionarem a razão da tua esperança, você vai dizer: não a nós, Senhor, não a nós, mas somente ao Deus dos exércitos. O meu Deus supre as minhas necessidades. O meu Deus é um Deus abençoador. O meu Deus, Ele derrama bênçãos. O meu Deus, Ele multiplica dádivas sobre a minha vida. Eu tenho sim uma família abençoada. Eu tenho sim dádivas multiplicadas na minha vida. Aleluias. E você louva ao Senhor. Você louva ao Senhor porque Ele te deu. Não é mais para diminuir os presentes que Deus Ele colocou nas tuas mãos. Se liberte desse espírito de escassez, de órfão. Se liberte deste pensamento escravo. Não a nós, Senhor, mas a Ti somente. A Ti somente, Senhor Jesus. Contentamento, identidade e propósito. Qual é o seu propósito? Estar na mesa com Jesus. Aleluia, glorifica a Deus. Não perde a oportunidade, não. Aleluia, estar na mesa com Jesus. E tem um texto muito bonito, embora o relógio não espera. Efésios 3. Efésios 3. O 16 diz assim, ó, vou querer ler todo para ganhar contexto. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vamos ler do 14. Por esta causa eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome de toda a família, tanto no céu sobre na terra,
para que segundo a riqueza da sua glória, ou seja, a riqueza das suas dádivas, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados, alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Aleluia. Deus é capaz de suprir todas as nossas necessidades, de geração a geração. Primeiro, constrangendo e levando a nós ao entendimento de quem nós somos em Deus, porque começa aqui dentro do coração. Começa no entendimento de que Deus ele tem um propósito elevado, que vai além dos nossos interesses, que vai além das nossas vontades pequeninas. Deus ele diz: eu conheço os planos que vocês têm. Deus ele sabe de todos eles, mas os planos do Senhor são maiores e melhores, vão além, são além da nossa compreensão. E Deus, ele prossegue aqui, neste entendimento de que nós precisamos conhecer Jesus, nos satisfazer nele e viver o seu propósito eterno. E qual é o propósito de Deus? O propósito de Deus é a família, o propósito de Deus é a mesa, o propósito de Deus é a comunidade, o propósito de Deus é o coletivo. Tiago, capítulo 4, versículo 3 e 10, nos orienta: pedis e não recebeis. Por quê? Porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Queridos, Deus não tem compromisso com os nossos prazeres, Deus não tem compromisso com os nossos interesses, Deus não tem compromisso com as nossas carências. Deus ele tem compromisso com o seu propósito, e o propósito de Deus é familiar, o propósito de Deus é com a sua vontade. Eu estou falando aqui, queridos, de algo que é recebido, dividido, compartilhado e multiplicado. Preste atenção, porque se é recebido, é porque houve um descanso em entregar. Se é recebido, houve ali um descanso na entrega. Porque Jesus ele fala: opa, não vai mandar ninguém embora não. Que negócio é esse de mandar a multidão embora? Manda o povo assentar, manda o povo descansar. O problema está chegando, a noite está vindo, a coisa vai ficar feia. E o que os cristãos fazem quando a noite está chegando? Eles descansam. Conta isso para o teu irmão. Sabe o que os cristãos fazem quando o problema chega? Fala sim. Ah, mas desse jeito aí você não está convencendo nem eu. Vai, fala aí, ó. Misericórdia, né? Sabe o que os cristãos fazem quando o problema chega? Eles descansam. Aleluias. Eles descansaram. Então, Jesus fala: põe o povo para sentar. Manda que o povo senta. E agora vamos dividir o que tem. E aí começa. O que nós temos? E Jesus tem só uns pãezinhos e uns peixinhos aqui. E Jesus começa a partir aquilo que foi entregue. Jesus começa a dividir. Isso aqui é o símbolo de relacionamento. É símbolo de mesa. Sabe como que eu e a pastora recebemos os membros aqui? Assentando na mesa, partindo o pão. E a nossa oração quando nós terminamos é: Senhor, que através deste símbolo, que é espiritual, de partir o pão à mesa, os teus filhos sejam agregados, arrolados à tua família. Porque assim, é símbolo de relacionamento. Jesus estava partindo o pão, entregando para os seus filhos ali na mesa, uma mesa improvisada no deserto, uma mesa improvisada na relva, uma mesa improvisada lá onde não havia perspectiva humana. E agora ele começa a compartilhar, e quando fala de partilha, significa que aqui a bênção, a dádiva já foi multiplicada. Jesus abençoou, passou às mãos dos discípulos, e o pão foi multiplicando à medida que os discípulos eles iam partindo e entregando.
E aqui aconteceu o milagre. E por isso, queridos, que Jesus ele não atendeu os discípulos. É por isso que Jesus ele não despediu as multidões. Porque Jesus não tinha interesse em solucionar um problema. Você entende que Jesus está falando com você? Porque muitos entraram aqui clamando a Deus com sofrimento e dizendo: Deus, soluciona o meu problema. Deus, soluciona, traz uma solução para a minha vida. E Jesus está falando para você nessa noite: se assenta, te aquieta, não vou mandar esse problema embora não, vou fazer mais, vou usar este problema como uma grande oportunidade para a tua vida. Aliás, existe uma grande oportunidade para a tua vida nesta noite, da parte do Senhor, o nosso Deus, porque Deus é aquele que coloca mesas no meio do deserto. Deus é aquele que estabelece mesas em lugares desertos, para que os seus filhos comam, saciem, estejam contentes, alegres e felizes por um relacionamento. Havia um problema que tendia a se agravar, e os discípulos eles viam só humanamente, eles olhavam na perspectiva do humano. Não tem comida, vai ficar de noite, essa multidão aqui vai ficar feroz. E Jesus ele enxergava na perspectiva da fé, Jesus ele enxergava na perspectiva da redenção, Jesus via uma oportunidade. Queridos, ainda que a noite esteja trazendo problemas sobre a tua vida, o Senhor é o teu pastor, o Senhor é o teu pastor. Assenta nestes pastos verdejantes hoje, descansa o teu coração. Esta palavra hoje ela deve te levar a um lugar de descanso em Deus, a um lugar de descanso. Então se assenta nessa mesa que Jesus está colocando e servindo a você nessa relva, nesta noite, em o nome de Jesus. Sabe por quê, queridos? O descanso, ele precede a provisão. O descanso ele precede a provisão. Isso é tão pedagógico que nós nos assentamos para comer. Algumas culturas se deitam no divã, não é assim? Outros se assentam, as pernas cruzadas. Ou seja, o descanso vem antes da provisão. Então primeiro os cristãos descansam, depois eles se apropriam das bênçãos multiplicadas. Descansa o teu coração nessa noite. Aquieta o teu coração nessa noite, aquieta essa alma ansiosa. Deus conhece a tua necessidade, e se Ele conhece a tua necessidade, sendo Ele Jeová Jirê, e tendo um compromisso com a sua pessoa que é Jeová Jirê, o Deus todo provedor, queridos, o que você tem a fazer nessa noite é descansar no Senhor. Ele sabe, Ele tem compromisso com o seu ser, Ele tem compromisso com o seu propósito, e a ordem de Deus para você hoje é: se assenta e descansa no cuidado que Deus tem para a tua vida. Aleluia. 5 pães, 2 peixes. Se Jesus tivesse uma intenção resolutiva, o que é esse negócio, Thaís, quando você fala resolutiva? Quando eu falar o interesse resolutivo, é interesse de solucionar problema. Vamos resolver esse negócio rápido aqui, tem que resolver, tem um BO aqui, precisa solucionar. Se Jesus tivesse uma intenção de solucionar um problema, Ele tinha criado algo que não tinha ali. Não tem comida, vamos criar comida. Haja comida pelo poder, autoridade do Pai. E Jesus não fez isso. Da mesma forma que Ele operou lá na casa da viúva, multiplicando o azeite que havia na posse daquela viúva. Isso significa que Deus, Ele cria oportunidades a partir daquilo que nós temos nas nossas mãos, daquilo que Deus colocou nas nossas mãos. O milagre da mesa, ele parte do que tem ali. Uma oferta muitas das vezes pequena, parecia ser insuficiente, até que foi oferecido e abençoado pelas mãos do Cristo. Parecia que era pequeno, é só 2 peixinhos, é só 5 pães. E eu quero dizer a vocês, Deus, Ele não precisa disso para ser Deus. Quanto poder Deus tem hoje? O mesmo que Ele tinha lá no começo, quando Ele criou todas as coisas. Então Deus não foi minguando o poder dEle. Deus, Ele era, e Ele continuará sendo nas nossas vidas. Ele é todo poderoso. Então Deus não precisa
da nossa oferta para ser Deus, mas Ele tem prazer em se relacionar com seus filhos. Ele tem prazer em se relacionar com seus filhos. Eu sempre exemplifico isso, quando nós vamos envolver os nossos filhos numa atividade, você gasta mais tempo, muitas das vezes, ajustando alguma coisa que não ficou em conformidade, do que, de fato, aproveitando o serviço. Deixa eu dar um exemplo. Você pede para o teu filho, lava a louça para o pai, né? Ele vai lá e lava. É provável que você gaste um tempo limpando ali, né, alguns carocinhos de feijão que ficou impregnado ali na louça, do que de fato desfrutando do serviço. E aí eu digo a vocês, se Jesus tivesse interesse de solucionar o problema, Ele tinha falado haja, e tinha brotado pão, tinha chovido maná dos céus. Se Jesus tivesse interesse em solucionar o problema naquele dia, Ele tinha falado, eu vou chamar uma equipe, de primeira, anjos, desçam. E os anjos tinham feito ali o serviço, mas Jesus não fez isso. Jesus chamou os filhos, e através dos filhos de Jesus, operou um grande milagre. Deus, Ele tem prazer em se relacionar com você. Então é através da tua oferta, é através da tua entrega, é através da tua vida. Às vezes você olha para você e fala, é insuficiente. Eu olho para mim e parece que eu sou aqueles peixes mirrados, ressequidos, aqueles peixes defumados lá que estavam no embornal daquele menino, daquele moço naquele dia. Parece que eu sou aquele pão que estava naquela sacola, insuficiente. Mas Jesus, Ele diz, é através da tua oferta, é através da tua vida, é através da tua entrega no altar do Senhor que Deus, Ele vai redimir uma grande multidão. É através da tua pequenez, é através, Filadélfia, da tua pouca força, que o Senhor Deus vai dar de comer a esta cidade em o nome de Jesus. Aleluia! É só se entregar. Às vezes você se sente insuficiente, se entrega. Deus, Ele precisa só de intensidade nesses últimos tempos, intensidade de entrega. Se lança nos braços do Senhor, deixa Jesus te partir. Às vezes a gente fica com medo, porque a gente sabe que quando a gente se colocar nas mãos do Senhor, Ele vai nos rasgar, Ele vai nos partir. Mas tudo aquilo que nós colocamos nas mãos do Senhor Jesus, Ele parte, Ele reparte, Ele multiplica, dádivas multiplicadas. Aleluias! Essa é a dinâmica da mesa. Primeiro você descansa, você se entrega a um Deus todo-poderoso. E a entrega da sua vida como oferta, ainda que pareça insuficiente, quando colocada nas mãos de um Deus todo-poderoso, se torna a resposta à fome desse mundo. Quando Deus formou Adão, havia um mistério ali que era Eva. E quando o Senhor, Ele abriu o lado de Adão, expôs o mistério. Estava ali a mãe das gerações. E quando Jesus nasceu, Ele carregava dentro dele um grande mistério, a sua igreja. Nós estávamos dentro do Cristo. Queridos, quando o peito de Jesus foi rasgado, furado, e a água fluiu dali do lado, rompido, rasgado, a igreja de Cristo Jesus estava nascendo na cruz do Calvário. Ali estava rasgado, exposto a igreja de Cristo Jesus nasceu no Calvário. Ela recebeu poder no Pentecostes para ser enviada, uma igreja que foi eleita para trazer salvação ao mundo. Então Jesus está dizendo a você hoje, igreja de Cristo Jesus, é através da tua vida, é através da tua entrega, é através de você colocar no altar do Senhor as suas garantias. Sabe por que muitas das vezes Deus ainda não fez? Porque Deus não multiplicou? Porque você está apegado com esse pão, está apegado com esse peixe, dizendo, Senhor, isso é tudo que eu tenho. E Deus está dizendo para você, entrega, coloca nas mãos do Senhor, experimenta colocar nas mãos do Senhor e descansar, experimenta. Ainda que você se sinta insuficiente, igreja do Senhor, coloca, deposita nas mãos do Mestre e se assenta nessa mesa para você contemplar o
o Senhor desenrolando um milagre, porque Ele tem um compromisso com o ser perfeito de um Deus todo poderoso, onipotente, que é o Deus maravilhoso, Jeová Jireh, e o compromisso que Ele tem com o seu propósito eterno